Olá, seja muito bem-vindo mais uma vez aqui no nosso bate-papo sobre o mercado livre de energia. E hoje nós vamos falar de um tópico fundamental para o setor elétrico, a metodologia que determina os preços de liquidação de diferenças, o famoso PLD no Brasil. Mais precisamente, nós vamos falar dos modelos computacionais D-Wave, Decomp e D100. Isso mesmo. Todos esses nomes estranhos aí que o setor elétrico precisa para funcionar. E para tal, nós trouxemos aqui o nosso querido e amado Rickson, que vai nos ajudar a desvendar e navegar sobre esses modelos computacionais. Como você está, Rickson? Tudo bom? Tudo bem, Rodrigo? E você, como você está? Tudo ótimo, tudo ótimo. E lá, o que nós temos para hoje? Bom, hoje gostaria que você pudesse nos falar um pouco, ajudar a entender o que é esses, o que são esses modelos, esses softwares, o New Wave, o Decomp, o D100, quando que nós devemos usar eles. Se você puder falar um pouco para a gente, por favor. Com certeza, será um prazer, né? Nós começamos talvez pelo primeiro, que é o New Wave, né? Porque ele é o responsável por simular o planejamento da expansão do sistema de geração de energia elétrica. Ou seja, ele ajuda a definir quais usinas serão construídas, quando e onde, levando em consideração as demandas futuras, os recursos disponíveis atuais e as restrições eventuais. Como você pode ver, ele é um modelo super necessário para o bom funcionamento não só atual do sistema energético brasileiro, bem como a sua previsão futura de demandas que o Brasil terá, né? E as de algumas regiões especificamente. O segundo é o Decomp, porque ele entra na cena para realizar a optimização da operação do sistema elétrico, decidindo quais usinas devem ser acionadas a cada hora, de forma a minimizar os custos de geração e atender a demanda de energia, considerando também as características de cada usina e os custos de combustíveis e as limitações de transmissão. Ou seja, esse software ele serve mais para atuar no dia a dia, né? Esse modelo serve para atuar no dia a dia, identificando quais são as fontes de energia necessárias para atender a demanda atual do consumo brasileiro. E ele vai atuar nessas diferentes frentes, né? Principalmente quando nós temos várias usinas, né, que custam mais caro do que as outras. Se nós compararmos uma produção, né, de energia por uma hidrelétrica comparado com uma termoelétrica, nós rapidamente vamos ver que o custo de uma dessas duas modalidades são gigantescas, né? Nós temos aí contratos fechados, né, com algumas geradoras termoelétricas que chegam da ordem de R$ 2.500 por megawatt-hora. Isso mesmo, R$ 2.500 por megawatt-hora. Ou seja, 10 vezes mais do que um preço normal de mercado. Então nós vemos que esse sistema, esse modelo precisa funcionar de uma forma muito precisa para dar uma otimização no sistema, gerando assim economia, não só para quem produz, mas para quem está pagando também. Tendo em vistas que as revisões tarifárias são feitas de forma anual. E muitas das vezes esse consumo excessivo de energia, utilizando de energias de fontes mais caras, são absorvidos pelo erário público, obviamente sendo pagas mais à frente pela população em si. Então é muito interessante ter esses modelos bem afinados, né? E por fim, e não menos importante, temos o D100, que faz a ligação entre o planejamento da expansão e a operação do sistema, ajustando a operação das usinas planejadas de acordo com as condições de mercado e também as restrições do sistema em tempo real. São um sistema que faz essa ligação entre esses dois modelos, né? Principalmente ajudando os outros que nós falamos ali, identificando, né, as curvas de carga e outras coisas mais. Agora, imagine um local ou um país sem esse sistema. Você conseguiria imaginar isso, Rickson? Muito difícil, né? Porque senão tudo teria que ser feito de uma forma mais
manual e mecânica, né? Esse software, eles estão aí para facilitar a nossa vida, né? E faz parte da melhoria da tecnologia, do futuro do sistema e do mercado de energia como um todo, né? Com Então, certeza. acho que seria muito difícil imaginar sem isso, né? Apesar de eles serem softwares que já são complicados de se mexerem, né? Então, imagina se a gente não tivesse eles, certo? Com certeza. É. Ah, uhum. E você poderia explicar para a gente como que esses modelos eles lidam com as variações e os cenários imprevistos, com os diferentes tipos de variáveis que ele pode estar encontrando aí? Com certeza. Quando nós olhamos para esses modelos, nós vemos que eles trabalham, né, muitas vezes com números presentes, né, operações que aconteceram o ano passado, o mês passado ou o dia anterior, mas visando analisar a curva de crescimento. Como nós já temos experimentado e estamos olhando para o cenário mundial, nós vemos que haverá e está acontecendo, né, uma mudança na questão de consumo, principalmente quando se trata das modalidades de transporte que nós vamos utilizar daqui a alguns anos, né? Está previsto, obviamente, que carros não mais utilizarão combustíveis fósseis, como gasolina e diesel e outros mais, mas sim energia elétrica, fazendo com que o consumo energético de qualquer região, principalmente de um país inteiro, se elevem a números nunca vistos antes, né? Nós estamos falando aí da ordem de potência, não é simplesmente multiplicação. Porque quando nós olhamos a capacidade de uma bateria de um carro elétrico, nós vemos que ele pode consumir, muitas das vezes, se não o valor inteiro de uma casa pequena, né, de um apartamento, mas talvez a metade dele, em uma só carga. Que nós temos carros aí com bateria de 75 kW, baterias de 100 kW. Ou seja, se uma casa pequena, né, tem esse consumo médio mensal, ele trará uma grande modificação na sua conta, porque isso estará sendo incluído, né? Agora, mesmo que ele não carregue o carro em casa, de alguma forma isso teria que ser carregado, quer que seja em alguns postos de carregamento, fazendo assim que a demanda energética brasileira suba. Agora, quando nós olhamos para isso, nós olhamos com maus olhos, olhamos com olhos muito bons, porque nós sabemos que os carros elétricos são um meio de transporte muito mais eficiente do que os carros a combustão, né? Eles têm uma autonomia muito melhor, uma eficiência muito melhor, se falando de gasto de energia. Agora, então todos esses modelos são estritamente necessários para que todo o sistema energético possa ser sustentável. Porque não adianta você ter muita produção e baixa demanda. E também não adianta você ter muita demanda e baixa produção. Então esses modelos precisam estar sempre sendo analisados, reajustados, alinhados com a realidade do consumo energético no Brasil como um todo. Entendi, Rodrigo. Muito legal. E qual que é a sua perspectiva quanto à evolução desses modelos no futuro? Olha, com o avanço da tecnologia, nós vemos que esses modelos se tornarão cada vez mais precisos, né? Nós aqui da Martins Machine temos um sistema de monitoramento de energia em tempo real, né? Muito parecido com aquilo que o DCEM faz. Tendo em vista que o nosso modelo ele trabalha com inteligência artificial também, usando assim ele para identificar se há certos desperdícios, coisas que o DCEM obviamente não consegue analisar hoje, né? Agora, nós vemos que quando nós colocamos tecnologia para dentro das empresas, para dentro dos nossos clientes, nós vemos uma melhoria e um melhor entendimento do consumo como um todo, fazendo assim que todo o sistema se torne muito mais eficiente. Se você tiver a curiosidade de observar algum dos gráficos onde esses modelos trabalham, você vai ver que eles trabalham com rampas, né? Ou seja, há momentos que eles estão sempre estimando para cima, para que haja uma segurança. E isso é baseado na tecnologia que nós temos hoje. Seria bem mais interessante se nós tivéssemos modelos que trabalhassem realmente alinhados em tempo real
com a demanda e a produção, para que o desperdício seja minimizado. Ou seja, para que não tenhamos nenhum tipo de perdas técnicas desnecessárias. Porque as perdas já existem simplesmente na questão de transmissão e distribuição da energia. Agora, se nós pudermos reduzir esse processo, quem sairá ganhando no final simplesmente era o consumidor brasileiro. Entendi. Bom, bem legal. Acredito que foi uma conversa bem esclarecedora quanto aos modelos computacionais. Deu para entender bem legal quando que nós temos que usar cada um deles. E acredito que a gente pode encerrar aqui, então. E você gostaria de acrescentar alguma coisa? Não, eu creio que nós cobrimos bastante bem a parte bem extensa desses modelos matemáticos, né, de computacionais de energia. E queremos deixar aqui o convite para você, se você tem interesse de saber mais sobre o mercado de livre de energia e como esse mercado pode afetar a sua vida e a sua empresa e o seu negócio, entre em contato aqui conosco. Nós vamos deixar o link aqui na descrição desse vídeo e certamente retornaremos o seu contato para que você possa adentrar esse mundo maravilhoso do mercado livre de energia. Então ficamos por aqui e até a próxima. Tchau, tchau. Tchau, tchau, Rickson. Tchau, tchau, Rodrigo. Até a próxima, pessoal.